Olá, amigos. Eu sou o historiador Arouvel, fazendo aqui mais uma análise política. Eu já peço que você se inscreva nesse canal. Estarei postando aí diversos vídeos, agora durante o período eleitoral, depois também com análises, após os resultados. Com 28.200 devem ser a base aí de votos válidos. Como que você sabe a votação necessária para eleger um vereador? Bem, é uma conta matemática, não é tão simples. Eu digo que pouca gente sabe fazer essa conta. Na eleição de 2020, eu fiz esse cálculo, inclusive fiz uma postagem no meu blog, informando ali os vereadores que foram eleitos pela média, pela sobra. Na época, os vereadores eleitos pela sobra foram Virgílio e Guinha de Pascoal, do PDT. Eu fiz uma publicação, inclusive um até não gostou muito, né? Achou que estava diminuindo, mas não, é a realidade. Foi eleito pela média, né? Isso o TSE já diz ali na sequência de eleitos, eleito pela média. Não é demérito nenhum, mas assim foi a realidade. Ou seja, correu um pouco mais de risco de não ter sido eleito, mas o partido conseguiu levar esses dois vereadores. Então, nessa eleição, a gente vai ter um pouco de diferença ainda. Teve mudança aí, resolução mudando um pouquinho essa questão de média. Então, certamente aí podemos até não ter média nessa eleição ou um só ficar pela média. Isso porque houve um arredondamento. Então, se o partido conseguiu ali o quociente partidário de 1,55, o TSE arredonda para duas vagas. Se conseguir 1,40, né, a divisão ali dos votos válidos pelas cadeiras, fica só com uma vaga. E aí pode concorrer uma vaga de sobra, né? Então a gente vai ter um pouco de diferença, deve diminuir aí a vaga de sobra até para uma. Eu já tenho aí várias projeções interessantes. Não está muito difícil não de saber aí quantos cada partido vai eleger, viu? Então nós vamos ter o seguinte, 28.200 votos válidos. Isso aqui é o que importa para saber quantos votos são necessários para eleger um vereador. Basicamente, o TSE pega os votos válidos, o que foi dado diretamente no candidato e o que ficou na legenda do partido, né? Ou seja, aquele que errou foi votar para prefeito, né? O que era o voto ainda para vereador. Então, esse voto vai para o partido. Então, 28.200 dividido por 13, ou seja, pela quantidade de vagas. Se fosse 15, dividiria por 15. Sendo 13 vagas, como está aí a norma da Constituição, né? Devido a menos de 50 mil habitantes, o município fica com 13 vagas. Então, qual é o quociente partidário desse ano? O quociente eleitoral, na verdade, é 2.169 votos para eleger um vereador. Então, não quer dizer que se o partido obter só 2.000 votos, ele não vai eleger, vai. Isso porque ele vai pegar uma fração. Como teve uma última norma agora publicada, o TSE, ele dá um arredondamento. Então, se tiver só 2.000 votos, se você vai fazer a matemática aqui, vai dar 0,9, ou seja, não daria uma vaga ainda. Mas o arredondamento 0,9 é feito para cima, então vai para uma cadeira. Então, o candidato aí que tiver 2.000 votos, o partido que tiver 2.000 votos, vai eleger um. Né? Eu digo aquele partido que só contabilizar 2.000 votos, elege um. Agora, aqueles que vão ter 5, 6.000 votos, aí realmente a conta por cadeira será feita com esse valor aqui, ó, 2.169. Claro, isso aqui pode ser um pouco mais, um pouco menos, vai depender dos votos válidos. Se esses candidatos, por exemplo, tiverem votos anulados, aí pode, inclusive, diminuir um pouco, né? Pode diminuir um pouco. Então, vamos ver aí como vai ficar no final. Comparativos. Na eleição de 2020, eram necessários 1.983 votos em Araci para eleger um vereador. Nessa eleição, um pouco maior, isso porque diminuiu a quantidade de vagas, agora somente 13. Então, nessa eleição, façam as contas aí, deve ser necessário. Por exemplo, tem partido aí que está com 5 candidatos, 5 vereadores eleitos. Então, esse daí com certeza não vai eleger todos. Então, pode eleger 2 ou 3. Se tiver 5.000 votos, elege 2 e pode pegar mais a sobra, pode eleger 3. Se tiver só 4.000 votos, só vai eleger 2. Então, claro que com 5 vereadores, né, no caso do PSD aí, precisa somar também um número bom de votos. Né? Eu vou fazer outros vídeos aí sobre isso. Então, você viu que o quociente eleitoral, né, ele subiu de 1.983 para 2.100 votos necessários aí, 2.170 mais ou menos,
para eleger um vereador. Na eleição de 2020, nós tínhamos 82 candidatos. Claro, pode ser até um pouquinho mais, vai ter aqueles que seguiram com a campanha, mas que não foram os votos contabilizados ou anulados. De qualquer forma, os que tiveram qualquer número de votos foram 82. E nessa eleição nós temos 107. Esse quantitativo aumentou, claro, deu a entender que essa eleição houve uma reorganização maior na questão aí de partidos, né, de disputas, né? Então, apesar de que muitos candidatos, muitos desses aqui são candidatos com pequena expressão de voto. É uma realidade. Então, a gente vai ter aí, ó, na eleição passada, tivemos 27 candidatos com votação superior a 500 votos, uma competição muito acirrada nesses que passam de 500 votos. Nessa eleição, devemos ter ali em torno de 25. Então, eu vou fazer outro vídeo, inclusive dizendo qual é o partido, qual é o grupo político que tem maioria dentre esses com maior expressividade de votos. Então, são candidatos que têm aí um reduto eleitoral bom, uma campanha muito organizada, porque tem outros candidatos aí que você nem ouviu falar, então você não vai dizer que um candidato desses vai somar muito voto, que não vai. Competição é muito acirrada, então vamos ter candidatos aí com 3 votos, com 5 votos, com 10, candidatos com 50 votos aí é o que mais vamos ter. Ali entre 30 e 50, 60, tem vários candidatos aí com esse quantitativo de votos. Claro, se eu for dizer o nome aqui, né, iria dizer que eu estou ofendendo, né? Claro que eu não vou fazer isso, mas que a realidade é. Então, a eleição é competição e terei outros vídeos aí depois falando um pouco mais objetivamente sobre esses a projeção de eleitos por partido. Então, não está difícil não de saber, né? Agora, nesse caso aqui, o voto de sobra, ele é necessário ainda ter algumas regras. Então, por exemplo, o partido, ele precisa ter 80%, né, do número mínimo, ou seja, se é 2.100, 2.170, digamos que precisaria ter ali 1.700 votos para concorrer na vaga de sobras. Então, precisaria ter um número desse de votos. Por exemplo, aquele partido ali que teve só 1.100, 1.000 votos, esse partido ele não vai conseguir concorrer à vaga de sobras. Então, claro, vai ter partido em Araci aí que não vai somar 1.000 votos. Então, tem alguns erros aí de composição de partidos, que tem 12 candidatos, mesmo assim, não soma 1.000 votos. Então, tem partidos que a composição ficou muito errada. Eu acho que tem algumas faltas de estratégias, né, que poderiam ser adotadas, que poderiam, claro, quem é mais esperto elege mais. Só que tivemos alguns erros aí, partidos que não vão conseguir eleger ninguém e acaba tirando voto ali do que poderia somar para eleger mais um do partido mais principal. Portanto, aqui está claro para você, guarde essas informações. Araci reduziu o número de eleitores para 39.530. Isso deve reduzir um pouco o comparecimento. Pode ser até menos, pode comparecer até 29 mil, 29.700, pode ser isso também. Aí seria um comparecimento de 75%. Eu estou sendo bem otimista aqui, afirmando que vão comparecer 77% desse total, que seria equivalente a 30.400. Desses 30.400, ainda vamos tirar os votos que serão nulos, brancos ou de candidatos que insistirem, né, com indeferimento e terão os votos anulados pela Justiça. Então, pode aqui tirar mais de 2.000 votos ainda anulados. Tradicionalmente, são 1.500 votos perdidos, né? Aqueles que erram, aqueles que querem mesmo votar em branco. A abstenção cai para 9.130, também uma abstenção sempre é nesse patamar de 25% dos que não comparecem. Tem ali os idosos que não são mais obrigados, a galera que está com mais de 70 anos não é obrigado a estar indo votar. Os jovens de 16, 17 anos, já fez o título, mas não é obrigado a votar. Então, eles não vão, pode até não comparecer. E, claro, aqueles que estão trabalhando, vivendo fora de Araci, né, em outras cidades e estados, que não querem comparecer, vão lá e justificam o voto. Então, eles entram aqui nessa estatística de 9.100, mais ou menos, os que não vão comparecer nessa eleição.
A conta principal é essa: 2.170 votos para eleger um candidato.